Já estamos de volta agora com o nosso programa Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, também produção e edição de Robson Donato. Estamos agora na Cúria Diocesana para ter esse momento de compartilhar ideias e pensamentos, enfim, pedir ao nosso bispo diocesano, Dom Vilar, que traga mensagens para nós a respeito da Quaresma, a respeito também da campanha da fraternidade e a respeito do ano mariano, e também mais para frente vamos falar do sínodo dos jovens e depois também vamos falar sobre o nosso plano pastoral diocesano. Então, durante este mês, vamos ter a alegria de ter essa participação de Dom Vilar aqui no nosso programa, para todos os fiéis de Mococa, mas também pelo YouTube, para toda a diocese, para o mundo inteiro, enfim, podemos acessar depois na internet para ouvir essas mensagens do nosso bispo, Então, Dom Vilar. Padre Roberto, que alegria estar junto a vocês na TV Direta. Desde já a nossa gratidão ao Robertinho, que nos possibilita este momento. Muito obrigado, Dom Vilar, Obrigado por ter aceito o nosso convite, E por podermos estar hoje aqui com o senhor, Neste local, fazendo esse trabalho que também é importante para a igreja. A gente sempre está externalizando, publicando e dizendo o que a igreja está fazendo e está trabalhando, Sim, de fato, Padre Roberto, é um momento especial, muito oportuno para, como bispo, e também ter uma palavra para todos os fiéis, para todos os espectadores, telespectadores da TV Direta. E assim podemos debater questões do nosso interesse, do interesse da Igreja nesses nossos dias. Podemos iniciar então? Podemos iniciar, Nós vamos então agora ouvir o nosso bispo Dom Vilar, ele que está preparado hoje para falar sobre a Quaresma, que é um tempo que começamos agora na quarta-feira passada, quarta-feira de cinzas, E como é importante diversos tipos de práticas, que nós temos que observar durante a Quaresma. Nós ouvimos na quarta-feira o Evangelho de Mateus e ele falando sobre a prática da caridade, da esmola, da oração e do jejum. Então nós vamos ter esta oportunidade de ter o Dom Vilar falando para nós a respeito desses assuntos também, Dom Vilar, deixa eu só perguntar para o senhor, o senhor vai estar conosco nas próximas semanas também no programa? Eu pretendo, a minha disponibilidade de nós nos agendarmos aí, nos organizarmos para poder dar continuidade e estar presente assim nos programas. Se vocês o permitirem, eu quero me colocar à disposição. Olha aí, que beleza, Saber então que o Dom Vilar ele está disposto, a estar conosco em alguns minutos, durante todo este mês, ele vai estar conosco cada dia trazendo um desses temas e começando hoje pelo tema da Quaresma, Mas será muito bom e oportuno que ele possa se dirigir mais vezes, a cada um de nós e aos padres daqui de Mococa, também aos padres das demais cidades da diocese e também, claro, falando um pouco sobre aquilo que a igreja planeja aqui na diocese de São João da Boa Vista, nossa diocese, e também falando sobre a igreja, sobre o Papa, sobre a CNBB, sobre os bispos, enfim, sobre tudo aquilo que está acontecendo na nossa igreja. Dom Vilar, pode falar para nós um pouco sobre a Quaresma, então, como vivenciar melhor a Quaresma, Como realmente o espírito quaresmal é importante para a nossa conversão, para voltar a Deus novamente, para reconciliação com Deus, reconciliação com os irmãos, Enfim, ter uma vida digna de ser chamada de cristã, Padre Roberto Miranda, nós vemos que a igreja toda, desde as suas origens, iniciou com a experiência da Quaresma como um tempo forte de preparação dos cristãos para o batismo. E isto se deu com a organização do chamado catecumenato, que fazia uma catequese de preparação, e na Páscoa os batizados aconteciam, e depois, no tempo pascal, havia a mistagogia, que era a catequese de aprofundamento da fé. Antes, porém, do batismo, havia todo um tempo de preparação, que havia cada ano um escrutínio, em que os cristãos até eram
avaliados e eram aprovados para receberem o batismo. De tal forma que demorava até uns 3 anos esta experiência. Na liturgia da igreja, isso foi se organizando e se constituiu o tempo da Quaresma. No início, na quarta-feira de cinza, havia a experiência dos inscritos para o batismo. Então, dava-se início a esse tempo forte em que toda a igreja se unia aos catecúmenos em preparação para o batismo, mas também os cristãos, os fiéis batizados, se colocavam também junto deles nessa atitude penitencial. A Quaresma, então, iniciou-se como esse tempo forte de vida cristã, seja para a preparação para o batismo, seja também de renovação das promessas batismais no Sábado Santo. Tempo da Quaresma, tempo, portanto, de penitência, de conversão. Grande retiro espiritual se constitui esse tempo da Quaresma. Nós bem sabemos que o símbolo 40 tem símbolos maravilhosos, desde Noé, com a arca, naqueles 40 dias e 40 noites, em que ele e sua família foram escolhidos diante do mundo em pecado, devassidão e tal, e assim Deus propõe um novo início, essa nova aliança marcada lá pelo arco-íris. Então, esses 40 dias de lavagem, de purificação, símbolo do batismo. Depois também nós vemos 40 dias de Moisés na montanha, no Monte Sinai, em que o povo de Deus ali vai receber as leis, os mandamentos de um povo da aliança e ao mesmo tempo a contradição do bezerro de ouro, dos ídolos que este povo está seguindo, de tal forma que estes 40 dias e 40 noites de Moisés lá no Monte Santo, no Sinai, é um momento de renovar na oração essa intercessão pelo povo também e assim renovar a sua aliança. O profeta Elias, também 40 dias e 40 noites, dizendo que ele vivenciou essa experiência preparando-se para a sua missão de profeta. Os 40 anos do povo de Deus no deserto, rumo à terra prometida, é a representação da Páscoa. Então nós vemos este simbolismo tão marcante que nos ajuda a entender este tempo da graça que estamos vivendo. E depois, como você bem lembrou do Evangelho de Mateus, na quarta-feira de cinzas, estas 3 práticas que nos estimulam a viver este tempo da Quaresma como um tempo de penitência e de conversão, que são a oração, o jejum e a caridade. No Evangelho fala-se das práticas externas, que cada uma destas experiências quaresmais não deve se ater somente a provar aos outros que se faz, mas fazer no interior, diante de Deus, e é isso que Deus vai recompensar. Quem faz de coração, quem envolve-se de coração e de mente diante de Deus e diante das pessoas. Então, ajuda a sermos a oração mais abertos e disponíveis às iniciativas de Deus. A oração exercita a nossa amizade, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Então vemos que existe nos exercícios, nas práticas quaresmais, as 3 relações: com Deus, a oração, depois com as pessoas, que é a experiência da caridade, quando a gente vive a experiência da esmola, por exemplo, partilhando com os outros o que temos, o que somos, o que fazemos. E também a relação com a criação, o jejum, de tal forma que
Alimentando-nos de mais ou de menos, perdemos o equilíbrio. Alimentando-nos de mais, nós nos deixamos conduzir pela gula, pelos vícios, pelos prazeres. E depois de menos, é a injustiça, é o desequilíbrio de quem, ao menos a dignidade de se alimentar, deve ter também. Então, o jejum é um convite a se alimentar e a se servir da criação de um modo sadio. E, finalmente, a experiência da esmola é a solidariedade diante do pobre, do empobrecido, diante daquele que está excluído, marginalizado, para ajudá-lo a promovê-lo com gestos concretos. E a caridade, então, nos habilita a relações fraternas mais gratuitas. E aqui vem a experiência também da campanha da fraternidade no tempo da Quaresma, estimulado, motivado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Uma prática que começou em 1962, durante o Concílio Vaticano II, em que os bispos, refletindo toda a renovação conciliar da Igreja, viu a necessidade de dar sinais concretos de testemunho da caridade para o mundo. Então, aqui vem esta experiência da campanha da fraternidade. As práticas quaresmais têm o objetivo de preparar os fiéis para a grande festa da Páscoa. Na Páscoa, celebramos a vida, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é claro que com a oração, o jejum e a caridade, nós nos aproximamos mais da contemplação deste grande mistério pascal, em que Cristo deu a vida para nos libertar do pecado e da morte, e assim, este exemplo, eu vos dei o exemplo para que vocês façam a mesma coisa, de ser servo, de lavar os pés, de partir o pão, de se doar, o seu corpo doado, o seu sangue derramado na cruz. Então, vemos que o cristão é sempre chamado a seguir o caminho de Jesus, o caminho da cruz, para doar-se, para dar a vida, para mostrar um amor que realmente seja vindo do profundo do coração de Deus, em que Jesus se revela também em cada cristão. Jesus anunciou a boa nova do reino. Crer em sua palavra é assumir o que ele propõe. Uma vida santa, justa, uma vida digna, seja na família, seja na comunidade, seja na sociedade, criando assim esta harmonia, criando este ambiente de fraternidade que Jesus veio pregar. O seu reino é um reino de paz, reino de justiça, reino de fraternidade. É isso que ele anunciou com a sua vida e com o seu sangue derramado selou esta aliança de Deus conosco. O apelo que Cristo nos faz de conversão e de fé pede de nós uma mudança de vida, dos vícios, das próprias vontades e conceitos que nos afastam do projeto de Deus. Isso requer de nós uma postura de vida, novas relações com Deus, na oração, com os irmãos e irmãs, através de uma fraternidade, do jejum e da prática da caridade, e também com toda a criação, sabendo viver com equilíbrio o jejum. A palavra de Deus e as celebrações dos sacramentos, sobretudo da penitência e da Eucaristia, renovam esta aliança conosco e nos fazem contemplar as maravilhas do amor de Deus em nossa vida. Durante este tempo quaresmal, é tão bom renovarmos esse tempo com a confissão, dizer que o cristão é chamado a celebrar a sua Páscoa. E nada melhor do que se aproximar do confessor
e assim fazer a sua confissão, preparando-se mais imediatamente para a celebração da Páscoa. Outras celebrações também nos ajudam a contemplar o caminho da cruz com Jesus sofredor e chegar até a Páscoa da ressurreição para experimentar a alegria do amor maior. Nós temos, portanto, neste tempo rico da Quaresma, nas paróquias, as celebrações das vias sacras, as procissões penitenciais. Temos tantas iniciativas que nos ajudam a viver esse momento intenso, seja no aspecto penitencial, seja também na abertura do nosso coração à caridade, seja fazendo obras específicas para os pobres, os doentes, os sofredores, assim nos aproximando do Cristo crucificado na pessoa dos irmãos crucificados. E assim, para encerrar este tema da Quaresma, é bom a gente desejar a todos que seja um tempo de graça, um tempo de salvação, este tempo da Quaresma, na comunidade de fé, também na vida particular, as iniciativas que temos. Uma das experiências bonitas que muitos fazem nas sextas-feiras, por exemplo, sempre manifestar alguma penitência, não para fazer uma penitência em si mesmo, jejum em si mesmo, mas abrir o nosso coração para os irmãos. Quando cremos que estas manifestações realmente são autênticas, nós nos abrimos na vida de fraternidade, abrindo o nosso coração para as pessoas que mais precisam. A campanha da fraternidade deste ano, nós falaremos em outro momento, é uma das opções que a Igreja propõe. Sempre uma urgência, uma prioridade do momento para nós vivermos a fraternidade. E que assim, unidos a toda a Igreja, em todo o mundo, possamos também na nossa paróquia, na nossa comunidade, responder positivamente a estes apelos de participar das celebrações quaresmais, preparando-nos assim para as grandes festas da Páscoa. Que Deus abençoe a todos os nossos espectadores, que também a TV Direta seja muito abençoada em todos aqueles que nos permitem este momento. Um abraço e a bênção de Deus para todos. Olha aí que bom, né? Muito bom a mensagem de Dom Vilar para nós a respeito da Quaresma, não é? Exortando aí as práticas quaresmais da penitência, lembrando também para nós, né, de observar ali alguma penitência nas sextas-feiras, falando da esmola, falando do jejum, da oração. Como é importante a gente poder ouvir isso, né, do nosso bispo. E agora, Dom Vilar, só para a gente se despedir, gostaria que você desse uma bênção para o dia de hoje, né, para todos nós, e também um abraço lá para o pessoal do santuário, né, do nosso santuário em Mococa. Você manda um abraço para todos os ministros, ministérios, os grupos, né, e que eles possam ficar incentivados em continuar esse trabalho conosco, né. Então, Dom Vilar, muito obrigado. Agradeço ao Padre Roberto Miranda e, de fato, quero enviar a todos vocês que nos acompanham a bênção de Deus, também ao santuário, todos aqueles que militam ali, que Deus os abençoe muito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.